Bem-vindos a Mindala Televisão, estamos aqui com a Ana Sofia Correia. Hoje vamos falar sobre a importância da relação com a mãe, não é assim? Ana Sofia, muito obrigada antes de mais aceitares o nosso convite. Grata pelo vosso convite, principalmente para falar de um tema que é tão importante, tão forte e que possibilita tantas diferenças na nossa vida quando nós olharmos para ele de uma outra perspectiva. E foi um bocadinho também a perspectiva que eu quis trazer também aqui à Feira Alternativa, a possibilidade de olharmos para esta relação e resgatar nela tudo o que são os nossos pontos de força, transformando todos os que são os bloqueios que possam existir e que possam vir dessa mesma relação e que elas se manifestam na nossa vida, transformá-los em pontos de força que nos possibilitam agir e andar para a frente na nossa vida. Isto porque realmente a relação com a nossa mãe, da perspectiva sistémica, ela está inteiramente ligada a outras questões da nossa vida, outras áreas da nossa vida, tais como a prosperidade, a abundância, mas acima de tudo o sentimento de prosperidade interno, que é a capacidade que eu tenho de criar na minha vida, a capacidade que eu tenho de ir mais além com o que é os meus movimentos internos. Oh Ana, mas o que acontece na nossa relação, ou seja, supostamente nós devíamos ter uma relação, ou podemos até ter uma relação saudável com a nossa mãe, ainda assim temos questões por resolver. O que é que isto significa? Significa que normalmente aquela que é a relação de maior amor e que continuará sempre, também uma das coisas que eu gosto muito de salientar neste tipo de palestras e quando eu abordo este tema, eu gostava de salientar aqui mais uma vez que a relação continua a ser sempre a relação de maior amor. A questão é, normalmente na infância, que pode até ser logo uns dias após o bebê nascer, por vezes pode acontecer um movimento interrompido, que é um movimento que existe um movimento de corte e de afastamento perante também, e que fica em nossas memórias, no nosso inconsciente, fica registado como um trauma de separação. E esse trauma de separação pode ser até por motivos que aparentemente sejam motivos que não nos levam a achar que é um trauma. Como, por exemplo, a criança que esteve doente e que precisou de ficar hospitalizada e que a mãe não pôde estar sempre ao pé dela. A primeira vez que a criança, no fundo, dá o primeiro choro e que se dá conta que à volta dela a mãe não está. É a primeira vez em que nós queremos a mãe não está para nós. E também não está para nós da forma como nós idealizamos que ela deveria estar. E é aqui que começa todos os que são os conflitos. E é o que nós supostamente devemos trabalhar nessa perspectiva que tu falas para estarmos conectados a essa abundância e essa prosperidade, é isso? Exatamente, porque a partir do momento em que nós nos desconectamos, em que nós fica registado esse momento de afastamento, automaticamente, e voltando aqui um bocadinho à questão da mãe, mesmo que a mãe depois queira se aproximar de nós, o nosso primeiro impulso é o afastar. E este registro de o afastar fica memorizado em nós como um afastamento também para aquilo que neste caso tem a ver com o nosso sucesso na vida. E é claro que o nosso sucesso na vida toca em áreas tais como a nossa carreira, a nossa prosperidade, a nossa abundância, tudo o que tem a ver com estas questões. Porquê? Porque automaticamente naquele momento nós dissemos para nós internamente, eu fico sozinho, eu rejeito e eu renuncio. Automaticamente quando eu digo isto, cá dentro fica registado que qualquer coisa eu afasto. E isto por vezes até tem a ver com a questão de parceiros, parceiras. É como se tudo num primeiro momento fosse fácil e fosse fluido, mas às vezes a aproximação torna-se demasiado. Então eu automaticamente rejeito e eu afasto-me dos outros, afasto-me do que está à minha volta. Até acontece, levando aqui um bocadinho para a questão mais prática, fazendo aqui um bocadinho a ligação da prosperidade e da abundância e do sucesso, aquelas pessoas que por vezes acontece o facto, vamos imaginar que estamos quase a atingir aquela meta, ou que desta vez é que vamos ser promovidos, desta vez é que aquele cargo vai ser meu. Isto agora falando aqui um bocadinho desta questão um bocadinho mais prática. Mas automaticamente eu não atinjo e há um impulso humano natural de crítica.
e também de autocrítica, de achar o que é que foi, o que é que correu errado desta vez, quando na realidade é um movimento interno de que eu não me permito receber aquilo que a vida tem para me dar. Porque esse movimento interrompido para com a mãe também é um movimento interrompido para com a vida. Então, automaticamente, a importância de tomar a mãe no nosso colo, de tomar a mãe nos nossos braços, é como se nós estivéssemos a tomar a nossa própria vida. E daí a importância de nós restabelecermos o fluxo de amor para com a mãe. E que parece tão difícil e é tão simples quanto eu ter a capacidade de olhar para a minha mãe, desconstruindo tudo o que é a idealização que eu criei, porque aquele ser quase super-heróico que nós idealizamos das nossas mães não existe. Existe num plano, mas na realidade aquela mulher é uma mulher tal e qual como eu, que tem as suas frustrações, que não atingiu as metas que desejava, que as coisas nem sempre lhe correram bem, mas que não deixou de meter. E essa é a grande escolha. Esse é o nosso maior êxito na vida, foi o facto de termos nascido. E tudo o que possa vir daí é lucro, é acréscimo. Só que isto torna-se muito difícil, porque nós também desenvolvemos, com todos os desafios que a vida nos coloca e todas as situações que nós temos que resolver, não é? Isto também nos coloca de achar que aquele ser tem que nos dar mais do que aquilo que na realidade nós precisamos. Porque a sociedade também nos transformou nesses seres que buscam automaticamente algo mais do que por vezes é o necessário. Porque o necessário ela deu, que foi a vida. Tudo o que vem daí é acréscimo. Claro que no momento do parto, o nosso próprio momento do nosso nascimento, também nos dá a informação do tipo de esforço. Porque na realidade nós aí tivemos contacto com o primeiro esforço que tivemos para vir. E mediante a forma como eu nasço, também é muito simbólico da forma como também depois eu me comporto perante os desafios e perante as dificuldades que a vida me apresenta. Ana, e pode ser mais ou menos difícil nós conseguirmos curar esta ligação com a prosperidade e com a abundância? Pode ser mais ou menos difícil, claro que sim, porque todos nós temos a nossa história pessoal, Vera, e na realidade nós não conseguimos comparar, e eu estou a falar muito no que são os conceitos gerais. É claro que cada história merece ser olhada com todo o seu conteúdo, e com todo o seu conteúdo é precioso para nós podermos fazer a mudança, e isto sim pode-se refletir como sendo mais ou menos difícil. Contudo, há uma coisa importante, que é o restabelecer desse amor primordial, e nós vamos resgatar dentro de nós o momento antes desse corte. E às vezes até quando nós fazemos este movimento pode ser logo nos primeiros dias, como eu referi. Mas nós nascemos olhando para os nossos pais, não só para a nossa mãe, como os seres de maior amor. E que por vezes tornam-se na nossa maior desilusão de amor, porque nós colocamos todas as expectativas. E mediante isto pode ser mais ou menos difícil, claro, consoante a história. Só que este amor primordial do momento do nosso nascimento, o momento do acolhimento, e volto a referir, porque eu digo isto, volto a referir, porque há histórias em que, por exemplo, o bebê foi retirado da mãe logo naquele momento, mas no primeiro sopro, no primeiro instante e nos 9 meses em que eu me formei, foi aquela mulher que me deu a possibilidade de vida e merece ser honrada como tal. E qual é a possibilidade de nós permitirmos essa cura dentro de nós, chegarmos a essa fonte, como tu dizias, primordial de amor? Vera, eu acho que isso... sinto que isso tem a ver com a necessidade de cada um. Eu tenho uma frase que é: nós não criamos problemas onde eles não existem. Na realidade, eu acho que cada história merece ser olhada desta forma, se no nosso dia-a-dia também for reflexo desta necessidade. Porque por vezes até mexer pode levantar algumas coisas com as quais nós não estamos preparados naquele momento para lidar. Contudo, eu acho que é importantíssimo nós, pelo menos uma vez na vida, olharmos para esta dinâmica e perceber que mesmo com todas as suas frustrações, mesmo fruto de um contexto, porque a nossa mãe é fruto de um contexto tal e qual como eu, e se eu chego à idade adulta
quase que a apontar o dedo de que a minha história foi de uma forma e podia ter sido de outra, a minha mãe passou exatamente pelo mesmo. Então é importante olhar para desta forma para que realmente eu possa restabelecer essa paz. Então vem muito do que é necessário para mim, do que é que me faz sentido, se me faz sentido olhar para esse amor dessa forma ou não. Normalmente todos nós passamos por uma fase dessas. Porquê? Porque muito do reflexo que aparece são aquelas pessoas que aparentemente não existe problema nenhum com a mãe, ou seja, não há consciência de que haja uma dinâmica problemática ou desafiante, por assim dizer, mas procuram algo e não sabem bem o que é. Sabes, um bocadinho a busca do sentido, não tão nem outras perspectivas que fazem todo o seu sentido, mas neste perspectiva de ok, parece que me falta sempre alguma coisa, parece que eu estou desconectada de alguma coisa, parece que nada me chega, parece que eu faço e nada é o suficiente. Então nós temos que perceber que se calhar olhando para esta dinâmica e resgatando esse amor, como referíamos, esse amor primordial que nós sentimos pela mãe que nos deu a vida, torna-se mais fácil de gerir depois todas essas dinâmicas no dia a dia. Sabes, curiosamente, no meu caso em específico, quando fui mãe, foi quando aconteceu este bloqueio em relação aos meus pais, em que saiu a crítica interna, até aquele momento pareciam muito maravilhosos, não é? E a partir do momento que eu sou mãe, eu não queria ser os pais que eles foram e existiu aqui este choque. É comum? É muito comum. E normalmente os grandes problemas, e volto a colocar aspas, problemas, desafios, com a mãe dá-se mesmo nesses momentos. Porque aí é que vem a crítica, como referias, a crítica interna de eu não quero fazer igual. E na verdade nós não temos que fazer igual. Contudo, temos que perceber de que parte de nós é que isso está a surgir. Se isso está a surgir por uma questão de eu achar que sou superior aos meus pais, ou de eu achar simplesmente de retirar o melhor que me foi dado e com isso poder fazer diferente. Por isso é que é importante o ressignificar do meu posicionamento perante a minha mãe. Porque na realidade nós temos todo o direito de fazer diferente, senão as constelações não existiam. Ou seja, esta dinâmica de poder restabelecer os vínculos. Mas é ressignificando, não é quebrando. Porque quebrar, da forma como eu vejo, não é quebrar e dizer agora não quero mais nada com isto e vou fazer totalmente diferente. Mais gerações para a frente vai voltar tudo igual, porque aquilo não foi restabelecido o vínculo de amor e de harmonia. E isso, na realidade, dá-se com o ressignificar, com o perceber o que é que eu dali posso retirar de bom, porque houve muita coisa boa também, e fazer diferente na minha vida. E, neste caso, não fazer diferente com os meus filhos. Isso pode ser feito. Agora, colocarmos neste nível acima de... utilizando aqui uma palavra, mas é quase de prepotência e de arrogância, que todos nós numa certa fase da vida desenvolvemos, principalmente da minha geração, porque passamos de estarmos completamente anulados e de quase mantermos tudo o que era abertura e evolução de consciência dentro de umas caixinhas, e de repente essa caixinha abriu e nós começámos a consumir muitas coisas, e eu acho maravilhoso. Mas isso também trouxe estas questões de prepotência perante de achar que eles não quiseram evoluir. Como é que alguém pode passar a vida inteira só trabalho-casa, casa-trabalho? E não é isto que se pretende. É uma escolha. E tem todo o direito de viver a vida desta forma, tal e qual como eu tenho o direito de querer mais ou não na minha vida. E quando tu já ressignificaste, quando tu já fizeste o teu trabalho, quando tu já aceitas, quando tu já respeitas aquela escolha, ainda que não seja a tua, e ainda sentes que não estás nesse fluxo, nesse amor, nessa prosperidade, algo a fazer? Sim, eu considero que há sempre algo a fazer, porque provavelmente, e isto falando de uma perspectiva hipotética, não é? Porque não estamos dentro da dinâmica em si, embora se perceba, poderá a causa e a origem estar um bocadinho mais para trás. Porquê? Porque quando há este movimento e este corte, não é? Que eu sinto com a minha mãe, automaticamente, se forem casos muito difíceis de chegar a este fluxo e a esta harmonia, e há pessoas que têm que fazer várias coisas e parece
que nunca está concluído e nunca vai estar, na realidade a maravilha da vida é que nunca vai estar, mas pode chegar realmente a este fluxo de harmonia, é porque de trás também já vêm coisas muito duras. Porque se a pessoa manifestar só, quase falando aqui, sintomas ou dificuldades leves, provavelmente até foi algo que aconteceu com a mãe, ou um momento, como eu referi, por exemplo, de não estar lá naquele momento. Agora, se a mãe tenta chegar e também não consegue, a própria mãe não consegue restabelecer este vínculo comigo, isto provavelmente já vem de outras gerações. E vão vindo. É? A mãe não consegue restabelecer o vínculo comigo? Ou... Com o filho. Não consegue restabelecer o vínculo com o próprio filho. Imagina que tu és mãe, não é? E que tens todas estas questões com a tua mãe, mas também de uma forma muito marcada, uma forma muito sentida. Quando eu digo marcada é de uma forma muito sentida. Tu sentes que realmente estas questões são algo que te afeta o teu dia-a-dia. Não só porque te perturba internamente perceber que não consegues estar da forma como se calhar a gente depois vê outras pessoas a estar, e isso também, inevitavelmente, nós somos movidos pela consciência coletiva e isso também automaticamente nos afeta. Olhando para estas, percebe-se que há um movimento daquela mãe que também foi quebrado. Ou seja, a tua mãe não te consegue dar, não te conseguiu dar. E isto é duro na tua vida. Mas vem a prepotência quando o filho nasce de agora eu vou fazer totalmente diferente. Só que não nos podemos esquecer que olhando para trás eu tenho aquele momento que houve o corte e quebra. E isso também é significado de que não só houve essa quebra perante a minha mãe, como também houve a quebra perante o que me rodeia. Automaticamente o meu filho, mesmo claro que eu acolho e eu amo, não estamos aqui a falar sequer da parte emocional, está bem? Estamos a falar também muito daquilo que se manifesta no plano do inconsciente e que por vezes não é assim tão perceptível pela mente e pelo nosso sentir. Porque claro que a mãe acolhe, o filho faz o melhor possível, só que é como se o filho sentisse este desvínculo, porque há um momento em que tu dás, mas não faz isto. É como se não conseguisse. E é esta questão que eu falo geracional, porque isto vem para a frente e imagina que a mãe já passou por isto, não é? Então, se a avó não deu, é impossível a mãe dar, ela não tem essa referência. Ela não tem essa referência. Então é por isso que vem de geração, mas que é normal que aconteça também para a frente quando não é curada, quando não é restabelecida. E imagina que a filha ou a mãe até quer criar esse vínculo, quer proximidade em relação à filha e ela ou o filho e o filho não consegue. É isso mesmo, é que não consegue. Eu costumo dizer que não consegue, ainda não é possível. Naquele momento ainda não é possível, mas também é importante percebermos que a partir do momento em que há consciência, metade do caminho está feito. Porque a partir do momento em que eu me coloco nesta perspectiva de há qualquer coisa, eu percebo que eu quero chegar e eu não consigo, automaticamente um movimento interno de reparação começa a ocorrer. Porque eu permito-me, porque isto é muito bonito e eu acho muito bonita a perspectiva sistémica. Eu costumo dizer que isto é mais do que uma ferramenta. Isto é da forma como eu vejo uma filosofia quase de vida, que se nós seguirmos todas estas leis, a nossa vida realmente modifica-se. Ou seja, nós restabelecemos estes vínculos de harmonia. E se nós olharmos para isto com toda esta característica, a vida flui. E flui realmente em amor. E enquanto o filho ou a filha não consegue restabelecer o vínculo com a mãe, consegue dar aos seus próprios filhos? Consegue dar aos seus próprios filhos na medida em que recebeu. Apenas. Apenas isso. Porque na realidade nós guardamos o que são as nossas referências. E se eu não sei dar diferente,
Embora a minha mente me diz, não, tu vais ser muito melhor, porque tu vais conseguir fazer coisas que a tua mãe nunca conseguiu fazer, e vê-se isso, e é muito interessante ver-se isso no que se manifesta, porque acompanhamos na prática aquela geração de pais... Estão com os filhos e brincam. Mas também acabam por estar em excesso, o que também se torna prejudicial, porque entramos na energia da compensação, ou seja, é como se houvesse um esforço. E tudo o que é dado em esforço também é perceptível pela criança como esforço. E isso acaba por, num conceito mais alargado, não ser esse amor primordial. Ana, muito obrigada por estares aqui connosco e partilhares toda esta informação aqui em Mindalia Televisão. Grata eu pelo vosso convite, é sempre um prazer partilhar nesta perspectiva e principalmente este tema. Perfeito, obrigada. A todos vocês que nos acompanham em Mindalia Televisão, não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, colocar gosto e também fazer comentários sempre positivos. Até breve.